Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este cantinho especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas da Bíblia, temos tido a oportunidade de estudar livros da Bíblia, mas nos últimos programas e durante os próximos programas vamos continuar a estudar uma coisa muito interessante que é a própria Bíblia. Porque é que a Bíblia é um livro fiel? Quem é que a escreveu? Quem é que a inspirou? E porque é que ela pode ser uma regra de fé tão importante para que o nosso crescimento e nossa edificação? Para responder a estas e outras perguntas, temos tido connosco muitos convidados que nos têm ajudado e hoje temos mais um. Hoje temos connosco o pastor Igor Domingos. Pastor Igor, obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. E com a ajuda do Igor, então vamos já começar e vamos começar a fazer através do nosso sumário. Igor, qual é o sumário de hoje? O sumário diz o seguinte: Deus revelou-se através da Bíblia. Apesar de outras áreas do saber serem uma ajuda na compreensão da Bíblia, não substituem a sua autoridade. Ao aceitarmos o princípio sola scriptura, estamos a reconhecer a relevância da Bíblia sobre outras fontes que possam influenciar a nossa teologia. Temos aqui uma introdução que eu acredito que já está a chamar-nos a atenção, a mim já me está a chamar a atenção, mas como sempre, e porque o próprio sumário diz só a Escritura, vamos diretamente à Escritura e vamos ver dois textos que servirão de base para aquilo que vai ser o nosso estudo hoje. O primeiro texto encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Então, Hebreus 4, 12 vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O segundo texto que temos como base encontra-se na segunda carta a Timóteo, no capítulo 13 e no versículo 16, e em 2 Timóteo 3,16 vamos encontrar este texto que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Estes textos, eles têm vão-nos falar da Bíblia, vão-nos mostrar a Bíblia, e existe esta expressão que tu usaste no nosso sumário, que é sola escritura. O que é sola escritura e onde é que aparece este termo? Ok, eu gosto de analisar o princípio de interpretação sola scriptura através da simplicidade. Ok? Muitas vezes nós gostamos de complicar as coisas que Deus já deixou muito simples na sua palavra. Se nós analisarmos esta expressão, ela vem do latim, sola, significa somente, scriptura, escritura, e obviamente faz aqui uma referência à Bíblia, e este princípio tem como intenção nós avaliarmos a autoridade que a Bíblia tem para o conhecimento da verdade, para estabelecer o que é a esperança, para estabelecer de que forma é que a fé influencia a nossa salvação e também como a Bíblia tem esta autoridade para nos ajudar a definir quais são as boas práticas da fé cristã. Aqui, efetivamente, a palavra-chave é a palavra autoridade. E deixem-me Ok. só mencionar o texto que nós acabámos de ler em 2 Timóteo 3,16, que diz efetivamente que toda a Bíblia ela é inspirada para quê? Para ensinar, para repreender os maus hábitos, para corrigir talvez as coisas que nós ainda precisamos de ajustar na vida, não é? E também para nos instruir na justiça, ou seja, para nos ajudar a compreender o que é o bem e o que é o mal. Tu também perguntaste sobre a origem. E quando nós falamos sobre a origem, é interessante ver que algumas pessoas veem este princípio da sola scriptura como uma espécie de grito de guerra do movimento protestante. Uhum. E se nós olharmos exatamente por esse momento na história, nós vemos que a Igreja Católica Romana baseava a sua doutrina em dois elementos. A Bíblia, por um lado, mas também a tradição. E muitas vezes estes dois pilares eles entram em conflito e os protestantes, ou os pioneiros do protestantismo, viam que a Igreja dava mais importância à tradição do que Exato. propriamente à Escritura. Por isso, e utilizando aqui as palavras de Martinho Lutero, e deixem-me partilhar convosco esta citação, ele diz que só a Escritura, ou somente a Escritura, é a verdadeira senhora e mestra de todos os escritos e de toda a doutrina na Terra. Ou seja, unicamente pela Bíblia, ou unicamente a Bíblia tem autoridade para nós podermos compreender qual é a verdadeira doutrina.
Ok, o sola escritura não está ligado assim simplesmente a uma religião, não é? Porque nós agarramos e dizemos isso é um pensamento dos protestantes, mas está ligado a um movimento que teve como objetivo voltar àquilo que era a origem, Uhum. voltar à nossa origem, que é a palavra de Deus, e deixar que todas aquelas coisas, e noutros programas que tivemos a oportunidade de estudar antes, vimos que havia razão, havia cultura, havia muitas coisas que nos influenciavam, e aqui é um chamado que estes homens sentem a voltar então ao princípio e à base. Mas para nós conseguirmos compreender a importância do porquê, se calhar temos que ver porque é que é importante este princípio ser tão defendido, porque às vezes as pessoas não compreendem porque é que é tão importante irmos só à Escritura. Ajuda-nos a perceber porque é que é tão importante então nós reduzirmos o nosso conhecimento e a nossa ação à Escritura. Como eu disse, eu gosto de ver este princípio do ponto de vista da simplicidade. Okay? No entanto, é mais do que simplesmente um princípio simples de nós termos clareza na hora de lermos a Bíblia. Porque o princípio da sola escritura, ele salvaguarda a autoridade da Bíblia. Ou seja, põe a Bíblia num nível superior com relação a todas essas vozes que mencionavas há pouco, a cultura, a experiência, e a filosofias e outras áreas do saber. Em segundo lugar, ela também liberta a interpretação da Bíblia da entidade religiosa, ou seja, da instituição. Ou seja, que a Bíblia por si só tem autoridade para nos transmitir a verdade e não precisa de ser interpretada por uma entidade religiosa, por uma denominação, e assim temos um conhecimento e um acesso mais puro à revelação divina. Ou seja, a religião ela serve para guardar a palavra e não a palavra para guardar a religião. É isso que queres dizer? Ou seja, quando uma religião ela não está de acordo com a palavra, a religião é retirada, mas aquilo que deve manter-se é sempre a palavra. Foi aquilo que no passado deixou de acontecer, não é? A própria religião ela fechou-se e não tem a ver com ser esta ou aquela religião, mas é um exemplo para nós, não é? Temos que aprender. E naquela altura era isso que acontecia. A religião tornou-se mais importante que a palavra. E o pensamento é ao contrário. A religião ela deve de existir, mas deve ser para suportar a palavra. Sim, e como mencionávamos há pouco, para além disso, também no momento da sua origem, ela também, o movimento da sola escritura, ela quer garantir que não existem verdades que contaminem a verdade bíblica, de forma a nós termos assim a certeza de que a Bíblia fala num sentido, com uma direção e com uma unidade. Okay. Ou seja, não há uma pessoa, por exemplo, dando um exemplo que estavas a falar e eu lembrei-me, por exemplo, independentemente da Bíblia dizer que não matarás, se houvesse um homem que era, por exemplo, um líder espiritual, a palavra dele era mais importante. Aqui a Bíblia deve ser, o princípio é, essa pessoa pode ser importante, mas nada é mais importante que a própria Bíblia. Nada é mais importante do que o princípio bíblico, exatamente. Mas sabes, é interessante nós analisarmos isto desta forma, porque podemos então perguntar quer isto dizer que nós não podemos utilizar outras áreas do saber para compreender melhor a Bíblia? Temos de usar exclusivamente a Bíblia para compreender a revelação divina? E isto não poderia ser mais longe da verdade. Exato. Nós efetivamente podemos utilizar outros recursos que nos ajudam a compreender o texto bíblico. E podemos mencionar aqui dicionários, léxicos, concordâncias, até mesmo comentários de outros estudiosos da Bíblia que nos ajudam a construir o nosso conhecimento e a nossa interpretação da Bíblia com alguma base e alguma experiência que já vem de trás. Até mesmo outras áreas do saber, como por exemplo a arqueologia, a sociologia, até mesmo a antropologia, nos ajudam a colocar o texto bíblico dentro de um contexto social que nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do texto que nós temos à nossa frente. A própria ciência, não é? A ciência ela não devia ser contra a religião, mas ela devia de ser uma forma de nós compreendermos a verdade. E eu falava há pouco sobre estes comentários. E eu gosto sempre de ver o que é que outras pessoas já disseram sobre o texto que eu estou a estudar, porque ajuda-me a ver principalmente que tipo de texto é que nós temos em mãos. Se é um texto descritivo, ou seja, que conta um episódio do passado, se é um texto prescritivo, ou seja, que tem alguns conselhos, tem alguns mandamentos que nós podemos aplicá-los diretamente na nossa vida, se é um texto poético, por exemplo, que fala daquilo que está mais profundo no coração do ser humano, ou até mesmo se é um texto profético, que é preciso talvez algumas chaves para nós podermos descodificar aquele texto, para termos uma visão de realidades que não são terrenas, de realidades que muitas vezes são eternas. E quero terminar este tema dizendo que todas estas fontes ou todas estas áreas do saber exteriores à Bíblia, elas devem ajudar-nos a compreender mais sobre o texto bíblico e nunca devemos utilizá-las para argumentar ou contrapor aquilo que a Bíblia ensina.
Enquanto estás a falar, eu lembrar-me, por exemplo, nós sabemos que aquelas pessoas que viveram e que escreveram na Bíblia, elas também estavam baixo problemas e situações culturais e palavras que da zona de Portugal, não é? Temos zonas diferentes que palavras significam diferente. Claro. Se eu for a livros históricos, a livros, a arqueologia que mostra palavra, o que é que significava aquela palavra, aquela expressão naquele momento histórico, vai-me ajudar a compreender e a tirar mais sobre aquela expressão que foi usada por aquela pessoa naquele momento. E então é possível usar todos estes apoios para conseguir compreender melhor a palavra de Deus. Era isso que estava a explicar. Sim. E Estamos na mesma linha de pensamento. permite-me terminar de responder-se com relação à importância da sola Escritura. Porque nós recebemos também um chamado da parte de Cristo, nós podermos pregar o Evangelho eterno a todo o mundo. Exato. E é difícil nós sermos coerentes na pregação do Evangelho quando nós próprios temos uma dificuldade de como ler a Bíblia. Exato. O sola Escritura vem resolver esse problema. Vem nos dar uma regra, uma norma, uma forma de nós interpretarmos a Bíblia, de forma a termos um ponto central, um ponto comum, para então nós podermos agir, podermos evangelizar e podermos apresentar uma mensagem coerente ao mundo. Por exemplo, tu estiveste como pastor num país diferente do nosso, mas tu continuavas a poder trabalhar da mesma forma porque a cultura do país não influenciava mais do que a influência diária, Claro. Mas a palavra de Deus ela continuava a ser a mesma e continuava a ter a Correto. mesma base. Era esse o pensamento, era por aí. Exatamente, e não importa onde nós estivermos, não importa a altura temporal que nós podemos analisar da história da Igreja, há algo que é constante, que é a Bíblia. E essa constância ajuda-nos a ter a certeza da verdade. Deixa-me partilhar contigo um texto para nós terminarmos esta pergunta, que se encontra em Salmos 33, verso 4. Este texto é um texto pequenino, simples, direto, mas muito claro. Diz o seguinte: porque a palavra do Senhor é a verdade, e tudo o que Ele faz é digno de confiança. Amém. A palavra de Deus é a verdade. E se nós aplicarmos o princípio da sola Escritura, sabemos que estamos dentro dos limites desta verdade. Por isso é que é tão importante este princípio. Acabaste de dizer uma coisa que eu vou agarrar para usar para te fazer a próxima pergunta. Falaste sobre aplicar. Como é que nós podemos aplicar este método de sola Escritura quando eu agora for para casa estudar a minha Bíblia? Como é que eu aplico este método? Ok, é muito simples nós respondermos esta pergunta. Porquê? Porque o princípio da sola Escritura só pode ser aplicado por causa da forma como a Bíblia foi inspirada. A Bíblia é toda ela inspirada por Deus, segundo o texto de 2 Timóteo que nós acabámos de ler. E se toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, se há o mesmo agente inspirador que está por trás de toda a Bíblia, então significa que toda a revelação, independentemente do autor, independentemente do texto, independentemente se é no Antigo Testamento, se é no Novo, vai no mesmo princípio e vai na mesma direção. Isto resulta numa unidade da Bíblia. Por isso a Bíblia não se vai contradizer, a Bíblia não vai dizer que uma coisa é certa aqui e dizer que ela é errada no outro sítio, não é? Então esta unidade ajuda-nos a ter uma clareza nos princípios que a Bíblia transmite, também nos valores que a Bíblia transmite, mas também na ética que o ser humano deve adotar, não é? Então, se a Bíblia apresentasse então estas posturas diferentes, ou se não tivesse esta unidade derivada da inspiração, teríamos aqui um grande problema nas mãos. Exato. Porque não sabíamos aonde é que se aplicava o quê. Primeiro, iríamos perder esta noção da verdade, ou seja, o que é certo, o que é errado. Se a Bíblia diz aqui é azul e ali é amarelo, afinal de cor é que é. Exato. Mas por outro lado também vemos que esta unidade e este fio condutor que a Bíblia tem desde o início até ao final ajuda-nos a acreditar na Bíblia. E é talvez a evidência mais clara que nos ajuda a desenvolver esta credibilidade da Bíblia. A Bíblia é toda ela inspirada por Deus, com um objetivo, com um propósito. E nós não podemos ter dúvidas que a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia é a fonte da verdade divina, da revelação de Deus, e a única forma que nós podemos encontrar o caminho para a salvação. E deixa-me eu dar-te uma ilustração. Por exemplo, quando nós falamos sobre o tema da salvação, e nós abrimos no Gênesis e lemos todos os versículos que falam sobre a salvação até o Apocalipse, nós encontramos estas pequeninas peças de puzzle que, sem darmos por ela, todas elas encaixam uma das outras. E tal como um puzzle, nós quando vemos uma peça sozinha, nós não conseguimos ver a imagem. Exato. Mas à medida que nós vamos construindo o puzzle da salvação, deixem-me dizer desta forma, nós vemos que aparece uma figura, aparece uma imagem, aparece uma pessoa.
aparece Jesus. Exato. E isto é tão importante porque às vezes, e já aconteceu eu ouvir pessoas dizerem assim, mas a Bíblia contradiz, porque aqui diz assim e ali diz assado. O que acontece é que a pessoa se esquece do pormenor, que a Bíblia é do princípio ao fim. E então ela não contradiz, ela amplia, às vezes, um pensamento. E nós precisamos de Gênesis a Apocalipse para poder fazer todas as ampliações, para poder ter a fotografia inteira, como tu disseste, não é? O puzzle inteiro. E isto é importante, porque quando nós abrimos este pensamento, então temos uma só imagem, um só pensamento sobre a salvação, que ele começa em Gênesis e acaba em Apocalipse e mantém toda a Bíblia. Eu acho que obrigada pela partilha. Não sei se tens mais algum comentário sobre este pensamento. Vamos avançar, sim. Vamos avançar. Então vamos avançar com aquilo que é a aplicação. Vou pedir-te então que tu possas agarrar em toda esta informação que nos passaste, que foi muita, e não é fácil com tanta informação conseguir condensá-la, mas eu vou-te pedir que tu nos possas passar ao momento de aprende fazendo. Como é que eu posso agarrar em tudo isto que tu nos explicaste? Falaste-nos sobre a sola escritura, os princípios e a forma de aplicá-la, e eu vou-te pedir como é que eu posso agora chegar a casa, agarrar na minha Bíblia e estudá-la. É muito simples. E a resposta está na Bíblia, sola escritura. E nós precisamos de aplicá-la desde já também. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E é útil para quê? Para nós ensinarmos, para nós repreendermos aquilo que está mal, para nós podermos corrigir as coisas que precisamos de ajustar, como dizemos há pouco, e para nós sabermos qual é a diferença do bem e do mal. Mas nós precisamos de compreender se a Bíblia é boa para ensinar, também é boa para nós aprendermos. Claro. Nós não podemos ensinar uma coisa que não aprendemos ainda. Correto. Se a Bíblia é boa para repreender, também é boa para nós repreendermos os nossos maus hábitos. Se é boa para corrigir, também é boa para, se calhar, reajustar a nossa vida para estarmos em maior conformidade com a vontade de Deus. E, por último, se é boa para instruir na justiça, também é útil para nós podermos tomar boas decisões na nossa vida e sabermos definir o que é o certo e o que é o errado. Obrigada, Igor, pela tua ajuda preciosa neste tema. Queremos contar contigo mais vezes, por isso vem mais vezes visitar-nos. Obrigado. Assim que está em casa, muito obrigada por fazer parte desta Escola Bíblica. Tivemos a oportunidade hoje de poder aprofundar e conhecer melhor o que é isto da sola escritura e a importância da base da nossa fé estar na Palavra de Deus. Tivemos a oportunidade de receber este convite da parte de Deus, de nos irmos à Bíblia para podermos corrigir a nossa vida, corrigir aquelas coisas que nós ainda não estamos a fazer corretamente, para aprendermos mais sobre aquilo que Deus quer para nós e também para que a nossa vida possa nos levar uma vida de justiça e de salvação. Queremos continuar a conhecer mais da Bíblia consigo. Queremos continuar a viver estes momentos em que juntos partilhamos mais sobre a Palavra de Deus. Mas também queremos dizer-lhe que pode você ir assistir àqueles programas que já passaram. Fizemos aqui menção de algumas coisas e dissemos como noutros programas e de certeza que ficou a pensar: e onde é que eu posso ver esses programas? Muito fácil. Pode ir à página da RCS, à página do Facebook, pode ir também à página do Novo Tempo, Portugal, pode fazê-lo e aceder a elas, e ao aceder a elas vai ter lá a Escola Bíblica e vai poder ver outros programas, não só sobre o tema da Bíblia, mas também outros temas variados que tivemos a oportunidade de estudar aqui ao longo de muitos e muitos programas. Queremos que faça parte desta família e que esteja connosco nestes momentos especiais em que paramos de fazer tudo por 20 minutos. Para quê? Poder abrir a Palavra de Deus e conhecer a vontade dele para cada um de nós. Estamos com muita vontade de contar consigo já no próximo programa e encontramos-nos até lá.